Bem, de volta com o regimento interno, de volta para falarmos a respeito da composição das comissões no TRT da terceira região, tá? Em regra, uma comissão permanente no TRT é composta por 4 desembargadores, 3 titulares e 1 suplente. Isso só não vai acontecer com uma comissão, que é a comissão de planejamento estratégico. Então, atenção, ó, a comissão de regimento interno, a comissão de jurisprudência, a comissão de informática, elas são compostas por 4 desembargadores, 3 titulares e 1 suplente. Já a comissão de planejamento estratégico, tá, é uma comissão composta por 5 desembargadores. Onde nós encontramos essas informações? No texto do artigo 186. Então, muito cuidado, é questão de prova. Composição de comissão sempre foi questão de prova. Então, cuidado com o texto do artigo 186 do regimento interno. Vejam só, na primeira sessão subsequente à posse, então logo após a posse ali, né, na primeira sessão subsequente à posse, o presidente do tribunal sugerirá para a deliberação do tribunal pleno, não do órgão especial, para a deliberação do tribunal pleno, a composição das diversas comissões, integradas por 4 desembargadores, um deles suplente, com mandato de 2 anos. Então vejam só, falei da regra geral das comissões permanentes, eu estou falando da composição da comissão de regimento interno, da comissão de jurisprudência, da comissão de informática. 4 desembargadores, 3 titulares, 1 suplente. Mandato, 2 anos. Só que esse mandato é para as comissões de uma maneira geral, para as comissões permanentes. Ou seja, essa questão do mandato também vale para a comissão de planejamento estratégico, tá? E aí que vem, na minha opinião, a questão mais importante para o concurso de vocês, tá? Cuidado com o parágrafo 1º. Cuidado com a comissão de planejamento estratégico, tá? Então, ó, eu preciso lembrar da regra geral, tá? Que eu vou aplicar para a comissão de regimento interno, jurisprudência e informática, 4 desembargadores, 3 titulares, 1 suplente, tá? Agora, eu preciso lembrar, sobretudo, da regra específica da comissão de planejamento estratégico, que é composta por 5 desembargadores, tá? Vejam o texto, vejam os parágrafos do artigo 186 e, sobretudo, né, o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A comissão de planejamento estratégico será composta pelo presidente do tribunal, que a presidirá, questão óbvia, né? Pelo corregedor, pelo decano, que é o desembargador mais antigo, por um ex-presidente e por um desembargador eleito, integrante da metade dos mais modernos, tá? Então, o que eu tenho que observar? Quando eu falo a respeito da comissão de planejamento estratégico, ela é uma comissão composta por quantos desembargadores? 5 desembargadores. Por quê? Porque eu tenho o presidente do tribunal, que obviamente preside a comissão de planejamento estratégico. Nós temos o corregedor, além do corregedor, o decano, que é o desembargador mais antigo ou o segundo mais antigo. Peraí, por que o senhor colocou isso aí, professor? Por que eu tenho essa questão aí do segundo mais antigo? Por conta, né, da questão referente aqui, ó, do parágrafo 3º. Olha só o parágrafo 3º do artigo 186. Coincidindo a pessoa do decano e do ex-presidente, designar-se-á o mais antigo subsequente. Pode ser que o decano, gente, seja justamente o ex-presidente, um desembargador, seja um desembargador ex-presidente do TRT da terceira região. Então, se porventura acontecer essa coincidência aqui, ó, na verdade, quem vai ocupar essa vaga que seria destinada ao decano, que é o desembargador mais antigo, vai ser o segundo desembargador mais antigo, tá? Então, atenção, cuidado, né, com essa peculiaridade. Por isso que eu coloquei, né, esse asterisco aqui, ó. O asterisco é uma referência ao parágrafo 3º do artigo 186 do regimento
regimento interno. Parágrafo 2º, o que a gente tem no parágrafo 2º? Não existindo em exercício um desembargador ex-presidente do tribunal, comporá à comissão um desembargador escolhido pelo presidente. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, gente, além do presidente, além do corregedor, além do decano, tá? Ou do segundo desembargador mais antigo, tá? Eu tenho na composição da Comissão de Planejamento Estratégico também um desembargador ex-presidente. E se porventura não existir mais na composição do TRT nenhum desembargador ex-presidente, aí eu vou aplicar essa regra do parágrafo 2º. Qual que é a regra do parágrafo 2º? Não existindo em exercício um desembargador ex-presidente do tribunal, comporá à comissão um desembargador escolhido pelo presidente. Entendi, professor. Quer dizer que se eu não tenho ali, né, um ex-presidente, quem vai escolher justamente esse quarto membro da Comissão de Planejamento Estratégico vai ser o presidente do TRT. É isso mesmo. Só que com relação a esse fato, com relação a essa vaga aqui, essa quarta vaga, vocês precisam tomar cuidado ainda com uma outra observação, que é a observação presente no parágrafo 4º, tá? Cuidado com o parágrafo 4º do artigo 186. Olha só o parágrafo 4º, havendo mais de um ex-presidente em exercício, integrará a comissão de planejamento estratégico o que for eleito pelo tribunal. Então, existindo mais de um ex-presidente, eu não vou ter a escolha pelo presidente do TRT, afinal de contas existe, né? Um ex-presidente tem até mais de um, tem 2, 3... Peraí, o que vai acontecer? Eu vou aplicar a regra do parágrafo 4º. Havendo mais de um presidente em exercício, entregará à Comissão de Planejamento Estratégico o que for eleito pelo tribunal, tá? Então, atenção, percebam, o parágrafo 1º fala da composição de uma maneira geral. De uma maneira geral, qual que é a composição da Comissão de Planejamento Estratégico, tá? 5 desembargadores. O presidente do tribunal, o corregedor, o decano, que é o desembargador mais antigo, um desembargador ex-presidente do TRT, um desembargador eleito e da metade dos mais modernos. O regimento não esclarece se é da metade dos mais modernos do órgão especial, porque o órgão especial não é composto metade por antiguidade e metade por eleição do Tribunal Pleno. Esse desembargador vem dessa metade por eleição do Tribunal Pleno, ou eu vou pegar, né, o Tribunal Pleno como um todo e dividir por 2, os mais antigos e os mais modernos. Não se preocupem com isso, tá? O texto regimental diz um desembargador eleito, e esse desembargador eleito pelo Tribunal Pleno, tá? Ele vem da onde? Ele vem da metade dos mais modernos, tá? Então, cuidado, o concurso vai tentar falar que ele vem da metade dos mais antigos. Não, ele vem da metade do mais moderno, né? Isso aqui é o caput, a composição tradicional, aliás, o caput não, né? Isso aqui é o parágrafo 1º. A composição tradicional é o parágrafo 1º, A Comissão de Planejamento Estratégico será composta pelo presidente do tribunal, que a presidirá, pelo corregedor, pelo decano, por um ex-presidente e por um desembargador eleito, integrante da metade dos mais modernos, tá? Então eu tenho aí um desembargador eleito que vai ser justamente oriundo da metade dos mais modernos, tá? Então, essa é a composição tradicional. 5 desembargadores. Só que eu preciso observar as peculiaridades quando eu falo do decano e quando eu falo desse desembargador ex-presidente. Se coincidir a figura aqui, vai na verdade o segundo mais antigo. Tá? Se porventura não existir um ex-presidente em exercício atualmente na composição do tribunal, eu tenho um desembargador escolhido pelo presidente do TRT. Se porventura existirem mais de um, né, eu tenho ali mais de um desembargador, tá? Ex-presidente do TRT, vai ser feita uma eleição, tá? Então eu tenho uma eleição pelo tribunal, tá? Então atenção, havendo mais de um ex-presidente em exercício, integrará a Comissão de Planejamento Estratégico o que for eleito pelo tribunal. Percebam, tá? O artigo 186 tem tudo para cair no concurso de vocês.
Então, muito cuidado com a composição geral. Faltou um tio aqui, né? Agora que eu vi, ó, comissões, né? Então, ó, comissões de regimento interno, a comissão de jurisprudência, a comissão de regimento interno, melhor dizendo, a comissão de jurisprudência, comissão de informática, 4 desembargadores, 3 titulares, 1 suplente, tá? Comissão de planejamento estratégico, 5 desembargadores, conforme nós observamos anteriormente. Mandato de 2 anos, tá? Então, um mandato de 2 anos para ambas as comissões, né? Para ambos os tipos, né? Tanto para a comissão de planejamento estratégico quanto para as demais comissões, ok? Então, ó, com isso a gente finaliza a aula sobre o artigo 186 do Regimento Interno. No nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito das competências, as competências das comissões no âmbito do TRT. Estamos chegando, gente, no final, né, do nosso curso, a gente já está quase aí no finalzinho do nosso curso sobre o Regimento Interno do TRT da Terceira Região, tá? Falta só mais um pouco e a gente esgota aí a matéria como um todo, tá? A gente esgota por completo todos os artigos que podem ser cobrados no concurso de vocês sobre o regimento interno do TRT da Terceira Região. Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, dando continuidade às nossas aulas sobre as comissões no TRT da Terceira Região.